Olá, gente amiga, paz e bem, Deus abençoe abundantemente cada um de vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito interessante e nós vamos descobrir alguns aspectos deste texto que podem nos ajudar a iluminar a nossa cabeça sobre o aspecto da Imaculada Conceição de Maria. E já para começar, pega a tua Bíblia, caneta, caderno e não esquece da tua lupa e vamos para o livro de Judas. Só tem um capítulo no versículo 24. Vou até colocar meus óculos, preparar a lupa, vamos ler juntos? Diz assim o texto: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. E aí, acompanharam? O que é que vocês acham desta passagem? Vocês acham que ela corrobora ou não para entendermos a Imaculada Conceição de Maria? Para isso, nós vamos começar a prestar atenção em algumas palavras que estão no original. A primeira delas é filaxei. Filaxei é uma palavra que significa guardar, proteger e preservar. Também nós temos a palavra imax, que é para vós, ou seja, guardar, vós. E aí nós temos também uma outra palavra, e essa palavra ela é muito interessante. A outra palavra que eu quero trazer é aptaistos. Essa palavra ela significa sem tropeço, sem queda, ou seja, sem falha. Não significa que não é apenas não pecar, e sim não cair, não ser derrubado, permanecer firme. Se nós juntarmos as três palavras juntas, ela traz uma revelação interessante, de que a soberania de Deus ela é preservadora, e que Deus, independente do que a gente possa sondar, Ele é todo poderoso para manter o seu povo imaculado. Isso é muito interessante. Deus é todo poderoso para nos manter imaculados. Outra coisa que o texto também, as três palavras juntas, elas ajudam, é que Deus tem o poder para impedir que cada um caia. E Deus remove as nossas manchas. Agora vamos nós, com toda sinceridade. Você deve ter acompanhado, marcado e observado na sua Bíblia. E eu pergunto, se a revelação bíblica está dizendo que Deus ele é soberano e poderoso para nos preservar, quem somos nós para ir contra essa soberania da decisão de Deus? Agora, outra coisa interessante, coloca aí nos comentários, se Deus, ele com o seu poder, promete isso ao seu povo fiel, por que ele negaria a sua mãe ser intacto, preservado, imaculada? Essa é uma questão que nós devemos prestar muita atenção. O que é que você acha sobre isso? Coloca aí nos comentários. O argumento que eu venho trazer é o argumento congruente. Que argumento é esse? A teologia ela nos ajuda a entender que existem determinados argumentos que ela não tem a pretensão de provar algo. Por exemplo, com isso eu não estou com a pretensão de provar que esse texto refere-se à Imaculada Conceição de Maria. Mas a intenção aqui é mostrar sim que faz todo sentido com a revelação, que está em plena harmonia com outros princípios bíblicos. Por exemplo, Deus é soberano e na sua soberania ele pode decidir preservar alguém. Isso está em total harmonia. E quem somos nós para impedirmos que Deus, ele de forma soberana, use a sua preservação? E ainda digo mais, se ele prometeu preservar imaculado o seu povo, a sua igreja, por que negaria a sua mãe? Agora eu vou te trazer razões para você crer que Maria é imaculada. Primeiro, porque nós estamos estudando um texto em que Deus ele é poderoso para tornar um ser humano imaculado, e se você crê em Deus,
Você não tem razões para duvidar disso. Segunda razão é que, se você crê na onipotência de Deus, você não pode duvidar que Ele é capaz de realizar isso tanto antes ou depois do pecado. Quem tem essa capacidade? Outro princípio é o princípio que Deus não limita a sua graça. A Bíblia ela não limita a graça de Deus. Quem somos nós para dizer que Deus ele tem que agir sua graça só da forma como nós pensamos, ou então só da forma como nós queremos que seja conveniente? Então, não existe texto nenhum na Bíblia que limite a graça de Deus. Se Ele quiser te preservar do pecado, Ele te preserva do pecado. Se Ele quiser te tornar intacto, Ele torna. Outro princípio que te ajuda a entender que essa possibilidade de entender a Imaculada Conceição é importante é o princípio da conveniência. Existia ali o contexto da encarnação. E o Verbo Divino ele não poderia ser profanado na sua santidade pelo pecado que está na humanidade. Então, se é conveniente, se Deus pode, Ele faz. Você não acha? Existe até uma frase, uma afirmação muito conhecida de um teólogo defensor da Imaculada Conceição. A frase dele era assim: Deus podia, convinha, logo Deus fez. É de João Duns Scotus. Foi em 1266 a 1308 que ele viveu. Você acha que se Deus quiser, dentro do seu propósito, Ele não faria? Coloca aí nos comentários. Você acha que esse texto ele está em harmonia com o que a Imaculada Conceição prega? Se Deus é onipotente, se Ele quer fazer, se ninguém limita a sua graça, quem somos nós para dizer que aquilo que Ele prometeu ao seu povo, Ele não daria à sua mãe? Um grande abraço, que Deus abençoe sempre. Já que estamos falando de Imaculada, amor à Imaculada sempre. Um grande abraço.